Sem obstáculos. Apesar das limitações físicas, 2 rapazes de Washington, Estados Unidos, encontraram maneiras de servir. Austin Nikon começou a aprender a linguagem de sinais quando tinha 18 anos de idade. Ele começou a frequentar seu ramo local de surdos até se inscreveu para estudar na faculdade da comunidade, mas Austin não é surdo. Nasci com um problema de fala, diz Austin. Ao longo da vida tive medo de falar muito por causa da minha gagueira e da falta de articulação, a capacidade de dizer todos os sons das palavras para que sejam claramente compreendidas. Mas não sou tímido. Gosto de ambientes sociais, simplesmente não falo tanto quanto os outros. Às vezes, Austin leva minutos para transmitir o que outras pessoas podem compartilhar em segundos. Mas isso nunca o impediu de ser otimista e de participar plenamente da escola ou da igreja. E embora às vezes sinta medo, ele demonstra coragem. Ele é corajoso, diz o bispo da ala de Austin, Roger Pickett. Eu era seu professor de seminário. Ele não tinha medo, apesar do fato de que poderia ser zoado pelos colegas. E havia alunos que reviravam um pouco os olhos. Mas ele não tinha medo de se envolver, responder, orar e fazer outras coisas na aula. E é verdade, Austin não é apenas corajoso, mas também bondoso. Mas isso não significa que as coisas sejam fáceis. Austin sabia que servir missão seria um desafio. Quando pensei em servir missão de tempo integral, sabia que poderia ser bem-sucedido em uma missão de serviço, mas estava preocupado em servir de proselitismo de tempo integral. No entanto, eu sabia que para onde quer que o Senhor me chamasse, seria onde Ele poderia me usar melhor, disse Austin. Para Austin, era apenas uma questão de descobrir qual era o melhor caminho. Certo domingo, a direção se tornou um pouco mais clara. O presidente da estaca de Austin estava visitando a ala dele e Austin estava abençoando o sacramento. Antes de terminar a oração, o presidente da estaca e o bispo Pickett receberam a mesma inspiração. Olhamos um para o outro e com o mesmo pensamento, disse o bispo Pickett. Ele deveria aprender a linguagem de sinais. Assim que o bispo Pickett e o presidente McCall compartilharam seus pensamentos, Austin disse: "Não fiquei mais nervoso em ir para a missão. Sabia que queria servir como missionário de língua norte-americana de sinais." Assim, Austin começou a frequentar um ramo local de surdos e depois fez curso de linguagem de sinais na faculdade comunitária local. Evidentemente, não havia garantia, mas ele trabalhou diligentemente e se preparou para o caso de ser a vontade do Senhor ele servir em uma missão em língua americana de sinais. Em 26 de setembro de 2019, Austin recebeu seu chamado para a missão, uma missão em língua americana de sinais de 2 anos em Phoenix, Arizona, Estados Unidos. "Gostaria que você pudesse ter visto o rosto dele", disse o bispo Pickett. Alegria, pura alegria. Ele estava fazendo sinais e sua mãe estava interpretando enquanto ele abriu o e-mail. Ele soltou um grito de empolgação. Ergueu o punho no ar em sinal de vitória. "Estou animado", diz Austin. "Emocionante que haja muitas maneiras de servir." Agora conheça Donovan. Donovan Sorensen nasceu com a distrofia muscular, uma doença que o corpo não produz proteínas suficientes para reconstruir músculos. Ele foi diagnosticado aos 7 anos de idade. "Eu consegui andar até os 11, diz Donovan, mas depois fiquei preso a uma cadeira de rodas. Donovan demora muito tempo para fazer coisas normais, como sair da cama, vestir-se ou preparar refeições. Definitivamente, aprendi a não ver as coisas como garantidas", diz Donovan. "Também valorizo as pessoas que talvez tenham mais dificuldades como essas coisas do que eu." A mãe de Donovan diz: apesar de suas limitações físicas, ele nunca deixou que sua condição o impedisse de realizar qualquer coisa que ele colocasse em sua mente. Ele demonstra uma coragem incrível diante da constante incerteza. Possui uma autoconfiança tranquila e se sente bem em ser diferente. Bem a princípio, uma missão de proselitismo de tempo integral estava praticamente fora de questão, diz Donovan. E para mim estava tudo bem, eu aceitava. Mas então Donovan e sua família ouviram falar sobre missões de serviço. Entramos em contato com o coordenador de missões de serviço de nossa área e explicamos o que eu era capaz de fazer, disse Donovan. Ele me ajudou a encontrar a oportunidade certa. Depois disso, ele conversou com o meu presidente de destaque e com o meu bispo para encerrar o processo. Não demorou muito para que Donovan enviasse seus papéis. Pouco depois, ele recebeu seu chamado para servir missão no templo de Seattle, Washington. Fui designado como oficiante de ordenanças e o registrador me mostrou algumas coisas que eu faria. Isso me acalmou
animou muito. E assim que comecei, não havia mais nada com o que me preocupar. Amei cada minuto de tudo isso. Mas seu serviço não vem sem sacrifícios e desafios. Acordar é um desafio, por isso me certifico de não ir dormir tarde demais. Geralmente consigo me levantar com bastante facilidade e ir ao templo e fazer tudo o que eles precisam que eu faça. Mas acordar cedo é apenas o começo. Depois é o ponto de ônibus, onde Donovan pega o transporte público para ir e voltar do templo, viajando cerca de 3 horas por dia e às vezes mais, dependendo do clima. Ele não vê nada disso como um sacrifício, diz a mãe. Ele vai, faça chuva ou faça sol. Não quer perder um dia, porque sabe que as pessoas estão contando com ele e sabe o quanto seu serviço é importante. Eu gosto de ajudar as pessoas a se sentirem bem-vindas, diz Donovan. Muitas pessoas me agradecem por meu serviço e, embora eu estivesse fazendo algo que qualquer outro oficiante poderia fazer, eu me sinto bem por saber que pude ajudar e torná-las mais felizes. Donovan e Austin podem não estar servindo da maneira que inicialmente planejaram, mas ambos estão servindo exatamente da maneira que o Senhor deseja que eles sirvam, da maneira dele. Aprendam mais sobre missão de serviço, acessando o site da igreja. Querem saber mais a respeito de Austin e Donovan? Aqui vai algumas perguntas. Perguntaram para eles: o que você diria a alguém que pense que suas limitações físicas não permitem que lhe servisse uma missão? Austin respondeu o seguinte: tenha fé. O Senhor tem algo reservado para todas as pessoas. Não desista de si mesmo, porque o Senhor não desiste de você. Ele sabe como suas habilidades podem abençoar a vida de outras pessoas, não importa se você acha que elas sejam grandes ou pequenas. Donovan também respondeu essa pergunta. O que você diria a alguém que pense que suas limitações físicas não permitiam que ele servisse uma missão? Donovan respondeu o seguinte: entendo como é não poder servir missão de proselitismo de tempo integral, mas eu recomendaria a você que examinasse as diferentes oportunidades de missão de serviço, porque há muitas delas que você pode fazer. Recomendo muito, porque isso vai lhe incentivar. Perguntaram para Austin: o que você espera que as pessoas possam aprender com seu exemplo? Austin respondeu: não importa qual seja a dificuldade, o Senhor pode ajudá-lo e precisa que você sirva tanto quanto qualquer outra pessoa. Ele tem uma missão para você, na qual você pode fazer a diferença. Donovan também respondeu que definitivamente pense na possibilidade de fazer uma missão de serviço e vá ao templo se puder. Ambos vão abençoar a vida de todos os que participarem deles. Quem é o seu herói ou a sua inspiração nas Escrituras? Austin nos contou: considero Moisés meu herói, porque assim como eu, ele era lento no falar, o que acho que significa gaguejar. Moisés também me impressiona porque foi fiel em seguir a vontade do Senhor e fazer o que era certo diante dele. Já Donovan disse o seguinte: tenho muitos desafios em minha vida, mas também tive muitas bênçãos, mesmo com estes desafios. E o Evangelho me ajudou a permanecer firme e a ser capaz de suportá-los. E foi exatamente isso que Jó fez. Ele não perdeu a fé, nem amaldiçoou Deus por suas aflições. Ele permaneceu fiel e forte, embora parecesse que tudo estava contra ele. Ele sabia que Deus estava com ele e estava feliz por terem suportado bem. Meus desafios não são nada comparados aos de Jó, mas assim como ele, ainda estou me mantendo firme e fiel em meio a tudo isso.